Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias em Isaías. Capítulo 57, versículo 15. Desde mão agradeço a Deus por mais uma vez falar para a Igreja do Senhor, pastor presidente, pelo convite e a confiança, os demais pastores da diretoria e a Igreja do Senhor. E a minha esposa, que essa semana eu não estava com a garganta muito bem, e ela cuidando a semana toda para que eu estivesse. Não, você vai estar. E cuidando, e chá de alho com limão, pastilha aqui, pastilha. Ai, graças a Deus. Eu peço ao varão do som que me ajude, e um varão que dê uma água fria aqui para a gente de vez em quando hidratar. Mas Deus quer conversar conosco esta manhã. Deus quer conversar. Quando eu vim para cá, Deus disse: eu quero conversar com a minha igreja. Glória a Jesus. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Podeis sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Amados irmãos, conferência de avivamento. Como o pastor disse, avivado pela oração. Avivado pela oração não quer dizer tão somente aquela oração que nós fazemos antes de dormir. Era um amigo da minha turma, que ele brincava e dizia, eu dizia: ô César, como é que está a tua vida de... Eu disse: Valdo, eu só oro quando vou dormir. Eu deito e deitado mesmo digo: Senhor, abençoa a minha vida em nome de Jesus, amém. Avivar, a palavra, você vê que nesse texto diz vivificar. Vivificar quer dizer dar vida, ressuscitar, ou transformar uma pessoa para que possa estar na presença de Deus. Efésios 2 diz: Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Avivamento vem da palavra ive, que quer dizer avivar, que também tem o significado de, primeiro a gente vai caminhar para depois, de preservar, tornar mais vivo, manter ativo, animar, renovar. Glória a Deus. Oração, avivado pela oração. Oração não tem um avivamento sem um relacionamento com Deus. Deus, ele deixou uma arma poderosa com a sua igreja, que foi: eu estou no mais alto, sublime monte, eu habito nas alturas. Mas se você ver no texto de Isaías, diz: eu habito nas alturas e também, glória a Deus, e também com os humildes de espírito e também com aqueles do coração contrito. Então, primeira coisa que Deus quer falar contigo nessa manhã: o Senhor habita nas alturas, mas Ele diz: eu habito também com aqueles
que me buscam, que são contritos de coração. Glória a Jesus. Paulo, ele diz em Romanos 12:12, a perseverança, ele diz, alegrai-vos na esperança. Você que chegou aqui um pouco, a palavra de Deus te diz, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. E ele completa, termina, perseverai na oração. Paulo sabia muito bem o que era orar, porque ele começou o seu chamado na oração. Quem disse isso? O próprio Jesus. Em Atos 9:11, falando para Ananias, ele disse, Ananias, levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. 2 pontos e vírgula. Aí ele diz, pois eis que está orando. Já começou, não conhecia tão bem Jesus Cristo, mas ele já começou em oração. E uma coisa tremenda que eu vejo aqui, para você se avivar nesta manhã, é o seguinte. Veja que ele estava o quê? Orando. E o que Jesus estava fazendo? Trabalhando por ele. Então é certo que oração traz o avivamento através das coisas sobrenaturais. Nós vamos ver aqui algumas coisas. Enquanto Paulo estava orando, Jesus disse, eu estou vendo, está orando. Olha, Ananias, faz o seguinte, ele está cego, mas tu vai lá. Enquanto Paulo estava orando, glória a Deus, Jesus estava trabalhando. Os homens de Deus, na Bíblia, mostra que não existe homem de Deus, não existiu avivamento sem uma vida de oração. Era normal, pelo profeta Esdras, ele colocou, é um costume de orar 3 vezes ao dia. Davi, ele pensou 3 vezes é pouco. Glória a Deus. Salmo 119, no verso 164, Davi mostra que ele louvava a Deus e também louvando em oração, 7 vezes no dia ele louvava a Deus. Aí, como eu disse, é uma conversa do Senhor Jesus conosco hoje. Aí o Senhor pergunta para nós, quantas horas, quantas vezes nós estamos orando a Deus para ser avivado? Avivado não é tão somente quando está na igreja, no culto, na oração. Avivado é você andando, falando, trabalhando, ou quantas vezes você ouviu de pessoas que estavam trabalhando e as lágrimas desciam, estava orando e o Senhor avivando. Quantas vezes no ônibus, muitas das vezes aconteceu comigo, Deus fez coisas que no ônibus eu não sabia que sorria ou se as lágrimas desciam. Tinha uma moça assim que olhava para mim e hora eu estava sorrindo. E hora eu estava chorando, eu acho que ela não entendeu. Mas só quem sabe é quem está com Deus. O avivamento não é tão somente quando um louvor está sendo feito. Não é tão somente quando avivar, já diz, é animar, renovar, transformar, se levantar. Glória a Deus. O Senhor falou com um homem chamado Salomão em 2 Crônicas 7:14. Interessante que no primeiro versículo diz, e terminando de Salomão orar, o fogo desceu sobre o altar e consumiu o holocausto, encheu a glória de Deus de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar. Quando você está avivado pela oração e a glória do Senhor, o Espírito Santo está contigo, não tem mais nada para entrar dentro de ti. Glória a Deus. E o Senhor depois, nos versículos lá na frente, o Senhor
Depois disso, o Senhor fala com Salomão: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. E eu faço uma pausa breve aqui. Imagine quando Deus ouve alguém. Imagine quando alguém chama a atenção de Deus. Aconteceu com Jó. Viste o meu servo Jó? O Senhor não viu tão somente só na oração, mas na vida. Mas a Bíblia diz que Jó orava por cada filho. Fazia o sacrifício por cada filho. E o Senhor diz: ouvi a tua oração. Quando Daniel estava 21 dias, o anjo, quando desceu, o anjo diz: olha, desde o momento que tu se colocou a compreender a palavra de Deus e a se humilhar, Deus ouviu a tua oração e mandou a resposta. Imagine quando Deus ouve a tua oração e aviva a tua vida. E traz aquilo que estava perdido. Oh, Jesus, eu quero seguir aqui, mas o Senhor, quando estava perdido, Ele traz à tona. Interessante que, Varão, tem um microfone aí com fio, traz o microfone com fio aqui, por favor. Interessante que tem uma fórmula. O Senhor mostra um segredo. Segura aí, Varão, eu vou te usar. Deixa Deus te usar, Varão. Aí com a outra mão tu segura aqui o meu microfone. Vem cá. Olha, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, vai entendendo e orar, glória a Deus, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Bora a palavra. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que acontece? É uma corrente. É uma corrente. É um critério para Deus avivar. Cantaraba, cantala, cantarabachura. É um critério para Deus responder. É um critério para Deus sarar. É uma corrente. Uma argola depende da outra. Mas se uma não cumprir, se desfaz tudo. Se desfaz tudo. Se desfaz tudo. O Senhor disse: agora, Salomão, tem o seguinte: o fogo desceu. Aí ele diz: agora, olha, se eu não mandar chuva, se tiver tribulação, se tiver dificuldade, a ele mostra, ensina o critério. É o que o Senhor quer conversar contigo nesta noite. O Senhor diz: se o meu povo, aí diz que se chamam pelo meu nome. Primeiro critério. Qual é? Primeiro critério. Se humilhar. Glória a Deus. Se o meu povo se humilhar. Glória a Jesus. Se humilhar tem vários sentidos, irmãos sabem, mas biblicamente no contexto aqui quer dizer viver de acordo com a palavra de Deus. Não é dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não posso, eu não tenho. Mas é viver conforme os critérios e a palavra de Deus. Aí diz, olha, se humilhar. E depois, orar. Depois, buscar a minha face. Buscar a minha presença. Teve uma vez que o salmista disse no Salmo 90, Senhor, eu vou num canto e não te vejo, eu vou no certo em outro e não te vejo, mas eu sei, Senhor, que Tu és santo. E
que tu habita entre os louvores. Aí o que ele fez foi louvar. Então, buscar a Deus, busque no louvor, busque na oração, busque na palavra, busque, aí ele diz, se converter dos maus caminhos. Tem uma diferença em se converter dos maus caminhos. Não é somente você se desviar e voltar para o mesmo caminho. Não. Se converter é você pegar outro caminho diferente daquele que existe. Uma coisa diferente. Você converte o euro no dólar, não é mais euro, é outra moeda. Ou seja, numa situação que você está, tem que se transformar em outra para Deus ouvir. Para Deus avivar, para Deus transformar. Glória a Deus. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Somente depois desses 4 requisitos básicos é que o Senhor ouve do céu, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Alguém pode pensar, mas é muito radical. E se não tiver esses critérios, Deus, Ele não ouve, foi o que o Senhor disse. Se humilhe, ore, busque a minha face, se converta dos seus caminhos, então eu ouvirei. Lembra quando Deus ouve alguém? Ouvirei. Aí depois, qual é a consequência dele ouvir? Primeiro, não adianta sarar, abençoar sem perdoar. Primeiro ele resolve a situação do pecador. Primeiro ele faz, perdoarei os seus pecados. Depois que eu ouvir ele, depois que eu lavar ele, agora a terra vai produzir. Vou sarar a terra, vou sarar para ter um avivamento na tua vida, diz o Senhor. Mas o Senhor está dizendo, se humilha, ora e busca. Glória a Jesus. Andrew Murray declara, a oração é o poder mediante o qual acontece aquilo que de outro modo não aconteceria. Você entendeu? A oração é algo que, para mover o sobrenatural, para acontecer alguma coisa, de outro modo, alguma coisa que de outro jeito não aconteceria. Então, o que é que você faz? Ora. Porque quem muda é Deus. Eu passei uma experiência, já contei, mas possa ser que alguém... Eu passei uma experiência que algo que não iria acontecer, algo que a previsão não estava dizendo aquilo, algo que a estatística também não dizia aquilo, mas a oração mudou. Glória a Deus. Eu estava em Petrolina, 1999. Estava num estágio de Caatinga, operação e adaptação na Caatinga, sobrevivência. E um abençoado, a gente estava lá, ia para a sobrevivência, pastor. E a oração aviva. Eu tinha 23 anos. Então a gente estava lá, pegou 10 homens, jogou na Caatinga, não tinha uma planta, a árvore não tinha uma folha, tudo seco, os irmãos sabem, e você olhava para o céu, não via nenhuma nuvem, sol causticante. Jogava, a gente fica aí, no outro dia a gente vem buscar, para ver quem está bem. Aí um abençoado, ainda me lembro o nome do abençoado, não vou dizer porque alguém pode conhecer. O tenente olhou para a gente e disse, nem Deus, eita, falar isso para crente, jovem, ali pipocando com o Espírito Santo, certo? Recém-formado e recém-casado, na bênção. Sol, cansado, era a última certa etapa, que a sobrevivência é a última, a gente já vinha 2 semanas, magrinho, os irmãos terem uma ideia, hoje eu estou com 100 quilos,
Mas na época eu tinha 65 quilos com essa altura. Então era forte. Então, pastor, o homem disse: nem Deus faz chover na Caatinga nesse período. Eu estou aqui, nunca vi Deus fazer chover. Estava lá, os meus olhos arregalou. Eu, o quê? Blasfemou contra Deus, disse que Deus não pode. É como aquele homem que chegou para o Senhor e disse: Senhor, se tu podes fazer. Ao Senhor disse: se eu posso, é se tu podes crer. Não é se eu posso, porque o Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo. Mas só que no local tinha um crente. Tinha mais alguns, mas eu não sabia a vida espiritual deles. Quando ele saiu, eu disse: olha, vem cá. A gente está cansado, está debilitado. Teve um amigo nosso que teve parada cardíaca por desidratação, falta de água. Eu disse: olha, vem cá, senão vai acontecer o mesmo com a gente. Vem cá. Tu viu o que o tenente disse? Ah, vi. Vamos orar. Mas, rapaz, olha o céu, vamos orar. Irmãos, fui orar. Pastor, eles oraram, foi um pouco de joelho. Aí depois desistiram. E eu fiquei com a cara no pó, seco, sol, com gibão de couro. E eu: Jesus. Jesus. Aquele homem, Senhor, eu acho que o Senhor olhou a esse jovem, 23 anos, no meio da Caatinga, no meio do deserto, no meio do nada. Jesus. Ele disse que nem o Senhor faz chover. Senhor, cala a boca dele, Senhor. Manda chuva. Irmãos, por Deus. Por Deus. O vento começou a soprar. Cantarabacá. O vento começou a soprar. Eu olhei assim. Irmão, fé, ela é coisa de louco. Porque você vê, como esse varão aqui disse, Andrew Murray disse, que é coisa que no normal não aconteceria. A oração faz acontecer. E você é avivado. Eu, Jesus, para resumir, passei alguns minutos, não sei quantos, e perseverando. Só sei que de repente eu vi uma sombra sobre mim. Como a gente diz lá no Nordeste, veio, irmão, um toró d'água. Choveu, que eu corri. Eles estavam distantes, eu corri, ó, tira o gibão, que é de couro, né? Tira o gibão, faz um negócio aqui, ó, certo? Coloca aqui. A chuva deu, a gente pegou, irmão, sem brincadeira. Eu tomei, o cantil é 1 quilo, é 1 litro. Eu tomei 3 cantis, 3 litros de água. E ali a gente se revigorou, renovou, se animou, teve força e prosseguiu. O melhor foi quando o tenente foi pegar todos nós, todo molhado. E eu disse, eu vou falar. Eu, tenente, nem Deus faz chover, é? Acontece. Aí eu disse, porque tinha crente, tenente. Deus aviva através da oração. Olhe, quando a estatística diz que não, a previsão, dizem para você, a previsão é essa. A estatística é essa. Lembre, alguém disse, a oração faz mudar a estatística, a previsão que falaram para ti, e Deus faz renovar. Glória a Deus. Tozer já dizia, o avivamento só vem para quem o deseja com angústia e intensidade, expressando na oração da perseverança. Por quê? Por que orar? Em qual sentido? A oração, ela exige, primeiro, espiritualidade. Sem isso, o incrédulo, o que não é espiritual, não acredita. Jonas 2,7, ele estava, ou seja, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Olha, quando não tem mais jeito, quando não tem, já estava frio, na tumba, debaixo d'água, escuro, lembrei-me do Senhor.
entrou em ti a minha oração quando dá dificuldade. 2, traz consigo a manifestação do Eterno. Herodes, a palavra de Deus diz, Atos 12:5, que Herodes mandou prender quem? Pedro. Mas a palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, que o quê? Que a igreja orava constantemente a Deus, para Deus livrar Pedro. E o anjo do Senhor visitou, tocou na cintura e disse, Pedro, levanta-te. E caíram-lhe das mãos a cadeia. Glória a Deus. E eu faço uma pausa aqui, vou beber água, porque para Deus dar graça. Eu faço uma pausa aqui de mais uma experiência. Estava em Crateús, no sertão do Ceará. Também, por volta disso, 99. Estava conversando com um amigo, eu já contei, mas vou contar de novo. Estava conversando com um amigo de quartel, que hoje ele está em Tocantins, Lima. Naquele tempo, os anjos visitavam o povo de Deus. Os anjos desciam, falavam, e revelavam, e trazia bênção, e conversava. E hoje, por que isso não acontece? Ele, pois é, rapaz, era tão bom que Deus mostrasse alguma coisa. A gente conversou, eu saí de serviço, e indo do quartel para a Vila Militar, era uma pista de estrada, barro seco, sol. Desculpa. E eu ali sozinho conversando, a pé indo para casa. E eu dizia, Senhor, me mostra, Senhor, o teu mundo espiritual. Me mostra, Senhor, um anjo, faz um anjo aparecer para mim. Coisa de jovem crente, né? Senhor, faz, Senhor. Manda um anjo na minha casa, mostra, Senhor. Faz, e eu conversando. Pensando que eu conversei, Deus nem foi dormir da sexta para o sábado. Sábado, no sertão do Ceará, solzão forte. De manhã, eu cansado, acordo com um grito. De quem? Maria da Paz. Na minha cama, do lado, gritando desesperada, pastor José, apontando para o pé da porta, para o pé da cama. E apontando, dizendo, o que foi, a mulher? Fala, é o que? É barata? Não, é o barbeiro, que lá tinha muito, ela me acordava a noite toda. É barbeiro? Não, e apontando, é o que, mulher? Um homem grande, bem alto, do tamanho do guarda-roupa, com a roupa longa, branca, olhando para mim. Aí quando eu fiz assim para te acordar, tu cru, né, dormindo, não acordou, eu olhei para ele, gritei, ele sorriu e sumiu. Eu disse, por que tu não se agarrou com o homem, mulher? Por que tu não se agarrou? Oração. Orava por Pedro e o anjo do Senhor, enquanto orava, foi lá tomar providência de Deus. Amém? Terceiro, gera mudança pessoal. Rei Ezequias, vocês sabem, Isaías chegou, olha, arruma a tua casa que certamente vai morrer. Prepara, arruma a tua casa. O que foi que ele fez? Até tem um hino que diz, né? Uma parede e nada mais. A palavra de Deus diz, Isaías 38. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante da verdade e com coração perfeito. E fiz que era reto aos olhos do Senhor. O que ele fez? Segunda Crônica. Se humilhou, orou, mostrou do caminho que tinha se convertido. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor, do que eu fiz. Olha, o que tu fez também é suprimento diante de Deus, viu? O que tu fez, faz, Senhor. Lembra-te, Deus, da promessa que o Senhor disse. Lembra-te, Deus, do que eu fiz para o Senhor. Lembra-te, olha, lembra-te, é porque Deus registra o teu louvor, registra a tua prova, registra a tua tribulação, registra a tua oração. E interessante que o Senhor diz, vi a lágrima dele.
Eu vi a sua lágrima. Aí disse Isaías, a palavra de Deus diz que o homem não tinha nem saído do Isaías. Olha, melhor do que online. Ou como diz aí, online. Mais rápido, Isaías, vai lá e volta, que eu acrescentarei mais 15 anos. Interessante, olha, que quando Deus aviva, recebe a oração, e quando Deus ouve, Deus não faz só aquilo que estava pedindo. Deus diz, olha, vou acrescentar mais 15 anos. Aí diz, e vou dar vitória para eles sobre os inimigos. A questão era morrer, agora já teve mais bônus. Vou dar vitória para eles sobre os inimigos. E vou dar vitória a quem? A cidade. A cidade. Deus não colocou a igreja família aqui. Não foi só para abençoar um, não foi para abençoar dois, não foi para abençoar a família, foi para abençoar a cidade. Foi para abençoar a cidade. O Senhor está falando contigo. E você faz parte deste avivamento. Deus está te chamando para ter um avivamento através da oração. Glória a Deus. 4. Calma que não está muito longe da gente concluir. Restaura vidas. Jó 42, 10. Interessante que não restaura a vida só a sua vida. Oração restaura a vida. Oração, ele restaura altares quebrados, desfeitos, pedras quebradas. Ele restaura. Um homem de oração que deixa de orar, ele não consegue ficar longe muito tempo. No coração dele bate aquele desejo, a mulher, de voltar. Por quê? Porque parece que de joelho, parece que nada é impossível. Parece que você não tem problema. Parece que na presença de Deus você não está cansado. Parece que na presença de Deus você não tem problema financeiro. Parece que no problema de Deus você está em paz com a doença. Parece que quando você está de joelho você diz, oh, que lugarzinho bom. Mas a carne, o corpo fica dizendo, levanta, levanta, estou cansado. Mas ali a sua alma diz, oh, que lugar bom. Oh, que lugar bom. E ali você começa a ser restaurado. Vai restaurando. Oh, irmão, é uma coisa sobrenatural que a gente não consegue na profundidade explicar. Porque às vezes o homem está todo quebrado. Está todo desfeito. Revoltado. Fala coisa que não deve. E Deus na oração, o Senhor vai. Olha, o povo do louvor prepara aquele hino ali. Ó. Na oração encontro paz. Glória a Deus. Já que foi falado nisso aqui, quando você está de joelho ali, parece que a sua alma diz, ó, na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Quero ouvir. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos. E ouvir a voz do Salvador. Não tem hora que você ora. Certa Deus fala, e parece que o Espírito Santo toca no seu coração e ele fala, olha, se cala, ouve agora. Ouve. Se fosse para um homem natural, dizia, ouvir. Mas, irmão, quando a gente para e diz, Senhor, eu quero te ouvir. Vocês sabem. E no teu íntimo, Deus começa a conversar. Deus começa a falar. É o que diz, ouvir a voz do Salvador. Nós precisamos ouvir mais a voz do Salvador. Para que o desespero,
Para que a ansiedade? Para que a preocupação? Ouve a voz do Salvador. Ouve a voz do Salvador. Não ouve a voz daquele discípulo que diz, te cala, ou daquela pessoa, te cala, que o mestre não te ouve. E ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o Senhor parar e ouvir. Ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força para viver. Para viver Ele te dá força. Ele te dá força para viver. 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 Ele te dá força para te avivar. Ele te dá força para te avivar. Glória a Deus. Falando de Jó rapidamente, Jó, o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos os seus amigos. Então tem transformação de vida não só para você, mas para os seus amigos também. Glória a Deus. Billy Graham, quando perguntaram a ele qual o segredo, Billy Graham, do avivamento, ele disse: primeiro, orar. Segundo, orar. Terceiro, orar. Glória a Deus. Lutero, ele orava 3 vezes por dia. 3 horas por dia, que diga. Whitefield orava 8 horas. Tem um livro que é Teologia da Oração, e lá fala da oração desses homens. John Wesley disse no seu diário que teve um momento que eles oravam tanto, buscavam tanto a Deus, a igreja, que caiu um poder do céu, que eles gritavam de uma forma que não conseguia parar de gritar com o poder de Deus sobre a igreja. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas tem hora que a gente não tem força nem para falar. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Tem hora que tu diz, eu vou orar. Entra no quarto, fecha a tua porta, se ajoelha e vai falar, mas não consegue falar. Muitas das vezes porque falou tudo para o Senhor, pelaquela situação que tu está vivendo. E tu diz, Senhor, eu vou falar mais o quê? Eu vou dizer mais o quê? Mas até aí tem um avivamento. Porque Paulo diz, Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas. Está fraco, tem alguém para te levantar e te ajudar, o Espírito Santo. Ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não está conseguindo falar? Geme. Geme. Não tem mais palavras? Geme. Como o Senhor disse aqui, ouvi as lágrimas dele. O Senhor ouve vê as tuas lágrimas e ouve o teu gemido. O teu gemido. Glória a Deus. John Berenger diz que todo declínio espiritual começa com a negligência na oração. Negligência na oração. Quer receber poder do Deus? Quer receber vitória de Deus? Entre em oração. Entre em oração. Entre em oração. E para terminar, glória a Deus. Aí você pode perguntar, mas qual é uma fase de uma boa oração? Segundo a Crônicas 20, tem uma situação do rei Josafá, que diz que uma grande multidão, um exército vai contra ele, chega a notícia para ele. E quando chega a notícia para ele,
ele, nesse texto, mostra pelo menos, eu destaco 10 pontos de uma oração. Teve uma vez, pastor, que me convidaram para o segredo da chave, o segredo da oração. A chave do segredo, a oração. E eu peguei esse texto e mostrei 10 pontos. Mas eu só vou te mostrar 3 de uma oração bem sucedida. Para Deus te avivar. Para Deus te levantar. Para Deus te renovar. Para você começar a sentir o fogo, a presença de Deus e o poder de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser como meninos. Um jovem crente que acredita que Deus faz tudo, porque Ele faz. Muitas das vezes, quando vai crescendo, as dificuldades, os problemas, vem o peso, e às vezes a pessoa vai, mas se levante e se avive no Senhor. Avivamento, ser levantado. Glória a Deus. Primeira fase, primeiro passo de uma boa oração é exaltação a Deus. Exaltar a Deus. O rei Josafá, em 2 Crônicas 26, diante do problema, ele disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Primeiro em uma oração, não começa, Senhor, eu quero. Começa, Senhor. Não é o Senhor que é poderoso, que é altíssimo. Toda a nação está na tua mão, todo o poder está na tua mão. Foi o Senhor que fez, foi o Senhor que faz, foi o Senhor que levanta. Começa. Aí você pode perguntar, mas por que exaltar Deus? A Bíblia vai te mostrar. Por que exaltar Deus? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, Isaías 25:1 diz: O Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. As maravilhas de Deus na tua vida. Ah, o Senhor não fez tanta maravilha, mas te aviva que Ele vai fazer. Lembra que orar, buscar, se humilhar, e o Senhor começa a fazer? Ah, eu não tenho tantas maravilhas que o Senhor fez. Só de você estar aqui é a maior maravilha de toda a tua vida. Ouvindo a palavra de poder que vai te dar vida eterna. 2. Por que exaltar Deus? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não precisa falar mais nada sobre isso. 3. Porque teu, ou seja, dele, é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo foi feito por ele e para ele. Foi ele que te fez, foi ele que te escolheu e foi ele que te chamou. E ele quer um avivamento na tua vida. Oh, Jesus. Uma boa oração. 2, para a gente terminar. No 3 a gente acaba. 3, dependência. Exaltação, dependência. Você tem que entender que você depende dele. 2 Crônicas 20:12, o rei disse: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Dependência. Está vindo uma grande multidão, um grande problema, tu depende do Senhor. E 3, confiança. O mesmo Josafá, ele diz:
Porém, no mesmo versículo, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Exalta o Senhor na tua oração. Prepare esse hino aí, varão, na oração. Vamos louvar. Glória a Deus. Exalta o Senhor na tua oração. 2. Depende dele em tudo. E 3. Confiança. Diz: Senhor, eu não posso, eu não tenho, mas meus olhos estão postos em ti, Senhor. E o Senhor vai avivar. Fique de pé para a gente louvar a Deus e se alegrar, dê glória, fale em língua estranha, para Ele avivar a tua casa, a tua família. Pode louvar. Oh Jesus, aviva a tua igreja, ó Deus amado. Grandaraba cantala, cantaraba chura. Deus, aviva, Pai amado, o teu povo. Faz bem a alma. Aviva o teu povo, Senhor. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus.